bem-vindo, você que mais uma vez se encontra aqui comigo no canal Chanel Pensador, onde a gente sempre procura extrair um tema da Bíblia Sagrada para nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que vamos abordar no vídeo de hoje é a segunda parte, do que estamos trabalhando sobre o tema arrebatados porque andaram com Deus. Queridos, a Bíblia fala de 4 pessoas que foram arrebatadas, levadas por Deus a morar com Ele nos céus. 2 foram levadas vivas e 2 voltaram para contar a história. Destes 4 homens, já citamos no vídeo anterior sobre a vida, o ministério e o arrebatamento de Enoque. Contamos ali toda a sua história. Falaremos nesse vídeo de agora sobre o profeta Elias, o segundo homem arrebatado aos céus para morar com Deus, E responderemos a questão se foi esse profeta arrebatado numa carruagem de fogo ou através de um redemoinho. Nós veremos a interpretação do texto de forma correta. Falaremos ainda de 2 apóstolos que foram arrebatados aos céus, porém estes voltaram para trazer os recados da parte de Deus. Queridos, tem muita coisa interessante para discutirmos aqui agora nesse vídeo no canal Chanel Pensador. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se sinta abraçado, convidado, muito bem-vindo sejas. Faça sua inscrição aqui, nos acompanhe todas as sextas-feiras, nós trazemos um tema novo aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Queridos, no vídeo anterior nós falamos sobre o arrebatamento de Enoque. Trazemos ali toda a história desse personagem. Mesmo não tendo muita bagagem bíblica sobre esse assunto, envolvendo a pessoa de Enoque, nós trabalhamos muita coisa ali do ministério dele. Nós discutimos sobre alguns argumentos na questão histórica, profética desse personagem. Falamos também sobre o que os estudiosos deduzem sobre esse acontecimento. Porém, agora falaremos sobre um outro profeta que também foi arrebatado aos céus. Este, porém, a Bíblia traz com mais detalhes esse feito e podemos compreender melhor como tudo isso aconteceu. O registro do arrebatamento do profeta Elias está registrado em 2 Reis, no capítulo 2. Elias, o que nós sabemos, ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado do rei Acabe e também o reinado do rei Acasias, que é do reino do norte. Lembrando que na época desse profeta, o povo de Israel estava vivendo ali entre 2 reinos. O primeiro era o reino de Judá, que era o reino do sul, que tinha por capital Jerusalém, e o outro era Israel, reino do norte, cuja capital estava localizada em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Alguns até deduzem que ele surgiu já praticando o seu ministério. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, que ficava localizada ali ao leste do rio Jordão. Essa palavra tisbita é um substantivo masculino feminino que é direcionado à pessoa que nasceu na cidade de Tesba. Então se dá a ser um tisbita, o qual a região ali de Tesba era uma região da Judéia, parte montanhosa ali do sul da Palestina. O nome Elias significa Jeová é Deus. E ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado de forma terrível com a idolatria.
A pior personagem da história, né, no ministério de Elias foi uma mulher chamada Jezabel, a qual era esposa do rei Acabe. E a intenção maior dessa mulher era acabar, era destruir com a adoração ao Deus de Israel. E foi nesse contexto que Elias fez grande oposição, né, como profeta do Senhor, né, repudiando toda a prática da idolatria e toda a ação dessa mulher. Num determinado ponto de sua vida, ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome do Deus de Israel que ele ficou angustiado, né? Alguns estudiosos dizem até que ele tenha entrado num tipo de depressão a ponto de pedir a própria morte. Aí, mas Deus tinha um plano diferente para Elias. Jamais ele poderia imaginar que Deus tinha um propósito na vida dele. Aí, quando ele orou pedindo a Deus para morrer, aí aconteceu o contrário, né? Foi um homem que não conheceu a morte, foi arrebatado por Deus, né? Foi ao céu sem conhecer a morte, foi morar com Deus. A Bíblia diz que após ele atravessar milagrosamente o rio Jordão, que ele estava na companhia do profeta Eliseu, aí após ele atravessar, interessante que é uma das travessias em águas, que muitas vezes a gente, quando lê a palavra de Deus, acha que só Moisés abriu a água em dois, né, em duas partes. Não, há pelo menos ali umas 3 vezes ou 4 que as águas se abriram na Bíblia, né? E 2 foi, né, com o profeta Elias. Ele abriu o Rio Jordão, passou, Eliseu voltou e a água se abriu outra vez. Então, não foi só, né, no Mar Vermelho. Pois bem, ele atravessou o Rio Jordão e após essa travessia milagrosa, juntamente com Eliseu, ele foi arrebatado ao céu, né, numa conexão ali bem interessante, a qual vamos explicar em detalhes. Esse feito está registrado em 2 Reis, no capítulo 2, precisamente ali no versículo 11. O episódio mais conhecido desse profeta está registrado em 1 Reis, no capítulo 18, que é quando o profeta Elias, ele convoca toda Israel a comparecer no Monte Carmelo, onde naquele lugar ele confrontaria todos os profetas de Baal que eram sustentados, né, por a sua rival ali, a Jezabel. Eram pelo menos 450 profetas de Baal, né, os 400 profetas de Aserá que foram ao monte. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O fogo que surgisse de forma sobrenatural e queimasse o holocausto, sim, aquele seria o verdadeiro Deus. Pois bem, então Deus manda fogo do céu, consome o sacrifício de Elias diante de todo aquele povo. Aí, um dos feitos que chamam mais a atenção na vida e no ministério de Elias foi esse daí. Pois bem, o arrebatamento desse profeta vai levantar algumas questões aqui para nós. Alguns estudiosos, alguns teólogos questionam o texto sobre Elias ter sido arrebatado numa carruagem de fogo ou em um redemoinho. E então gera algumas interrogações. Elias foi para o céu numa carruagem de fogo ou não? Vamos observar o texto, porque nós cantamos corinhos, hinos na igreja, revistinhas de escolas dominicais, pregadores falando, Elias foi numa carruagem de fogo. Mas será que a Bíblia diz de fato que ele foi nessa carruagem?
Vamos observar o texto com mais atenção. Detalhes importantes existem aqui que precisamos entender. O que sabemos é que atualmente é muito comum muitos irmãos defenderem essa carruagem e assim acabam popularizando passagens e versículos que estão fora de um contexto bíblico, o que contribui com a disseminação da teologia populista, porém pouco bíblica. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com a passagem do arrebatamento de Elias? O que é popular nessa passagem, em estudos e pregações nas igrejas, né, é que foi numa carruagem. Mas será mesmo? Assim, queridos, sendo, muitas vezes quando lemos a Bíblia, acabamos não percebendo alguns detalhes ali, entre linhas, que são importantes, né? Muitas vezes deixamos desapercebido por falta de uma boa hermenêutica, atenção, discernimento à palavra de Deus. Acabamos por afirmar coisas que a Bíblia não diz, mas que muitas vezes é fruto do que ouvimos em algum hino, em algum corinho, em alguma mensagem, em algum livro que lemos, e aí não buscamos na fonte, a Bíblia, o que de fato a Bíblia disse. Mas a gente esquece de conferir, né, o que a Bíblia diz. Né? Não somos bereanos, né, no sentido de averiguar, de pesquisar, de policiar. A Bíblia de fato fala isso, né? O que acaba contribuindo para o surgimento de erros, né, em nosso meio, que vão crescendo e viram heresias até. Muitas vezes quem tenta contestar essas ideias acaba por sendo errado, né? Não é assim, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu ouvi, fulano pregou assim, eu vi num livro assim. Sim, mas o que a Bíblia diz, isso é o que importa. Não o que está escrito em determinado livro ou que determinado pregador, por mais que seja famoso ou não, disse. É o que a Bíblia diz, queridos. É isso que nós devemos crer, aceitar e viver. A nossa única regra de fé e prática, isso está virando um jargão de tanto que eu falo no canal. É a Bíblia, é o que ela diz. Então, ao analisar o texto bíblico de forma cuidadosa, podemos observar uma coisa. Vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que está escrito ali na palavra. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Logo após separar, Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é o que a Bíblia diz. O texto é bastante elucidativo, até porque a carruagem só serviu para separar eles. Dá para entender, amados, que o profeta transladado aos céus foi por um redemoinho e não por uma carruagem de fogo. A carruagem de fogo serviu apenas para separar eles, porque a intenção de Deus era levar só Elias naquele momento, não Eliseu. Eliseu seria o substituto de Elias. Um tinha que ficar para terminar a obra. Deus separou os dois profetas para levar um num redemoinho. Ou seja, não era o fim do ministério ali. O ministério tinha que continuar, quer seja com Elias, quer seja com Eliseu. Elias subiu, então quem foi substituir o ministério foi Eliseu. Então, por que, queridos, além de significar ali uma continuidade ministerial, Deus deixa bem claro: carruagem separou, redemoinho levou. Então, observe o que significa então. Dá para entender que Elias subiu ao céu em um redemoinho, né, acompanhado então pela aquela carruagem de fogo com cavalos de fogo que veio separar os dois. O texto deixa claro isso. Porque, queridos, além de significar essa carruagem de fogo, significar uma proteção, ela representava uma continuidade ministerial por intermédio de Eliseu. Essa é a simbologia da carruagem, né? Ela representava
continuidade, separação, mas continuidade, sendo essa a interpretação bíblica de acordo com o contexto, né, o que nos ensina a importância de uma análise textual. Quando a Bíblia se refere em carruagem durante a sua escrita, ela nos traz esse significado histórico, né, cultural do texto bíblico, de continuidade, de separação. Já que quando vamos ler o texto na palavra, devemos analisar todo o seu contexto, né? A Bíblia não traz um significado simbológico naquela questão e difere dos demais, não. Vai sempre simbolizar aquilo dali. Quando a gente lê na Bíblia uma forma de pomba, né, corpórea ali, você entende o quê? Olha a presença do Espírito Santo. Então, quando há certos símbolos e sinais na Bíblia, também traz uma mensagem referida naquele contexto ali, né, naquele texto, e abrange todo um contexto. Então, já que vamos ler aquela lição específica, o que a Bíblia fomenta sobre aquela questão ali? Talvez você aí do outro lado me ouvindo ainda questione o que estou dizendo, mas que possamos ser cristãos estudiosos, curiosos, pesquisadores, comprometidos com a Bíblia, porque ela não se contradiz. Ela tem a resposta para todas as suas perguntas, né? O que ela cria de dúvida na tua cabeça, ela mesmo tira, ela responde. Este é um problema para muitas pessoas que têm canseira de ler a Bíblia, não pesquisa, não estuda, aí gera em si uma cegueira espiritual que faz com que as pessoas leiam, porém não entendam aquilo que está escrito, lê por cima como um livro qualquer. A Bíblia aberta é você conversando com Deus e o Espírito Santo lhe dá discernimento, conhecimento, entendimento para compreender o que Deus quer te falar. O texto é claro. Elias foi levado por um redemoinho e não por uma carruagem com cavalo de fogo. O que nos parece é que as pessoas estão lendo a Escritura como um texto qualquer. Além de outros erros que são gerados ali, né, que poderiam ser evitados com a leitura cuidadosa, né, uma pesquisa mais minuciosa. E mais, se os tradutores, ou seja lá quem for, erraram no momento em que os títulos foram colocados nas Sagradas Escrituras, se você assistiu, por exemplo, um vídeo aqui no canal que tem o título A História da Bíblia, né? Temos dois vídeos aí falando toda a história, a origem, as versões da Bíblia Sagrada. Ali você vai saber, né, naquele vídeo a gente explica que os capítulos, os versículos e os títulos em negritos que tem aí na sua Bíblia não foram inspirados por Deus. Eles foram introduzidos nas Sagradas Escrituras no passar dos tempos pela gráfica, para facilitar a nossa leitura. Então, versículos e os títulos em negritos aí na sua Bíblia não são inspirados por Deus. É só você consultar esses vídeos que eu citei aqui, que existe aqui no canal, a História da Bíblia, e você vai entender do que estou dizendo. Mas, querido, surge uma outra questão, né? Já entendemos que Elias foi no redemoinho, a carruagem de fogo separou ele de Eliseu para o ministério continuar. Mas uma outra pergunta, por que Deus então se utilizou de um redemoinho e não aproveitou aquele carro de fogo, já que ele estava ali e dava uma carona para Elias, né, ir para o céu? Talvez você esteja fazendo essa pergunta aí agora. Queridos, na língua hebraica, a palavra redemoinho, ela vem de Sera, Sera significa tempestade. Na língua hebraica, redemoinho significa tempestade. Mas nas passagens paralelas, esse termo pode significar duas coisas ainda. Ou uma figura do próprio Eterno, que vem para trazer algo aqui para nosso entender, um juízo ou uma restauração, ou é um
dos seus mensageiros enviados para cumprir o seu propósito. Então, quando você vê redemoinho, né, na Bíblia ali, em alguma ação miraculosa de Deus, né, para trazer alguma resposta, pode ser a presença do Eterno ou um mensageiro do Eterno. Baseado nisso, podemos afirmar que o que aconteceu com Elias é que ele pode ter sido levado para a eternidade pelo próprio Deus ou por um dos seus mensageiros, né, que o conduziu à presença de Deus. Mas, de qualquer forma, foi uma tremenda honra para Elias ser conduzido à eternidade dessa forma, pois ou ele foi levado pelo próprio Criador ou por um mensageiro dele. O que a Bíblia diz é que ele foi nessa simbologia aí, num redemoinho, ou seja, Deus ou o mensageiro de Deus. Veio justamente com essa finalidade e ele foi conduzido aos céus dessa forma, e é uma forma honrosa, né? Tudo bem, caro ouvinte, você talvez ainda tenha aí algumas dúvidas, algumas interrogações. Você talvez possa até usar uma terceira questão, um questionamento, uma terceira dúvida, que diz assim: falta entendermos então por que a carruagem, né, surgiu ali com os cavalos de fogo. Não poderia surgir uma outra coisa? Mas entenda o que nós explicamos da carruagem, a simbologia dela, né, de continuidade, separa, mas continua. Essa é a simbologia da carruagem. Então tinha que ser a carruagem por causa do significado dela, né? Pois bem, carro está associado também com o livro de Ezequiel, capítulo 1, né? Capítulo 2, carro ou carruagem. Está associado com os textos proféticos. Lá é apresentado algo semelhante ao que vimos aqui com Elias. Tem também redemoinhos, tem carruagem, porém Ezequiel não foi arrebatado, pois ali ele iria apenas receber uma mensagem do Eterno. Ó, como esses textos são paralelos. O texto de Reis, aqui falando de Elias, o texto de Ezequiel também tem carruagem, também tem redemoinho. A diferença é que ele não foi arrebatado, ele recebeu a mensagem ali do Eterno. O texto ali relata, né, em Ezequiel, capítulos 1 e 2, que 4 seres celestiais, que contêm 4 rodas que estão entrelaçadas, né? Segundo alguns intérpretes do judaísmo, aqueles seres vieram do céu, conforme Ezequiel capítulo 1, e prefiguram a volta do ungido. E também 4 boas novas que foram escritas dele, né? Prefigura isso aí. Então se dá a mesma coisa, né? Separação entre Elias e Eliseu, demonstrasse ali também uma intimidade ao tempo profético, a fim de esperar para terminar o que havia começado. Então a mesma mensagem da carruagem para Elias separar, continuar, também vem para Ezequiel, para ele dar continuidade à mensagem. Elias, querido, seria levado para a eternidade a fim de esperar o que ele havia começado na terra, mas tranquilo, porque Eliseu ia dar continuidade. Enquanto Eliseu continuaria aquela obra, né, demonstrando todo o poder de Elohim ali na terra, Elias estava desfrutando da presença do Senhor. O carro de fogo com os cavalos de fogo irão simbolizar, tanto nos dois textos, uma divisão do tempo, né? E num tempo contínuo. É isso que o texto traz para nós, né? Ele está entre nós com os cavalos de fogo. Isso simboliza o tempo, a divisão do tempo, a continuidade do tempo. Deus está no tempo, ele é aquém, além do tempo. O tempo não se apregou a Deus, ele está além, ele é eterno. Não tem começo, não tem fim, é eterno, né? Que assim seja, então,
o nosso entender desse texto, né? O Eterno de Israel conduziu eles à sua presença. Mas podemos ainda entender a questão de um outro, né? Uma outra pergunta, um outro questionamento no texto. O que acontece com quem foi arrebatado? Já que a gente falou aí que Deus o levou à sua presença, mas e aí? A Escritura Sagrada não fala muito sobre o que acontece com quem foi arrebatado vivo, né? Tanto no primeiro vídeo que falamos de Enoque, quanto agora que estamos argumentando sobre Elias. No caso de Enoque e Elias, tudo o que sabemos é que eles foram estar com Deus, na presença de Deus. Enoque é citado como um grande exemplo na galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz que foi pela fé que Enoque foi trasladado. E esses detalhes nós falamos bem explicadinho ali no primeiro vídeo. Já o profeta Elias, o mesmo que aparece mais de uma vez, né, no importante evento da transfiguração de Jesus, né, juntamente com Moisés e Elias, conversando ali com o Senhor Jesus acerca da sua obra, da redenção. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 13. Mas, queridos, eu abro um parênteses aqui só para dizer, se você quiser saber detalhes do que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, nós temos aqui no canal um vídeo intitulado Horaman, a visão sobrenatural de Cristo. Aí nesse vídeo você vai entender direitinho o que aconteceu ali, o que de fato eles viram, o que de fato aconteceu naquele monte, ok? Horaman, a visão sobrenatural de Cristo. Consulte aqui no canal, ok? Pois bem, amados, ainda insistimos em fazer mais perguntas ao texto, né? Que é o que a gente sempre tem trazido aqui no canal através desses vídeos. É argumentar, é questionar o texto, é perguntar e extrair respostas. Uma outra interrogação é a seguinte: por que Enoque e Elias foram arrebatados se a Bíblia diz que todos têm que morrer, né? Estamos embaixo dessa lei aí. Algumas pessoas pensam que o fato de Enoque e Elias terem sido arrebatados vivos causa alguma contradição bíblica. De fato, queridos, a morte é uma ordenança de Deus por causa do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Depois da queda, todos foram contaminados pelo pecado, pois Adão era o representante da humanidade, como relata Gênesis capítulo 3. Por isso é que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Paulo diz o seguinte: todos morreram em Adão. Da mesma forma, o escritor de Hebreus no capítulo 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte segue-se o juízo. Então isso significa que a morte física é uma sentença inevitável a todos os pecadores. Claro que a morte é consequência do pecado, abrange não apenas a morte física, mas a morte espiritual eterna. Sob esse aspecto, por que Enoque e Elias foram arrebatados sem passar pela morte? Queridos, a resposta dessa pergunta passa pela soberania de Deus, né? Eu repito, soberania de Deus. Antes, é preciso entender que Enoque e Elias não foram arrebatados porque eram imaculados, não. Soberania de Deus. De fato, eles eram homens justos, tementes a Deus, mas não foi por causa dos seus méritos próprios, e sim pelo mérito de Cristo, de Deus. A Bíblia explica isso, né, na importante doutrina da justificação pela fé. Portanto, apenas podemos dizer que Enoque e Elias foram arrebatados vivos. Por quê?
porque Deus achou por bem, dentro da sua soberania, de acordo com a sua livre vontade, ele procedeu dessa forma. O mesmo Deus que colocou a morte como regra pelo pecado, ele também pode suspender essa regra quando e a quem ele bem entender. E ninguém pode questionar, porque Deus é soberano. Além disso, os arrependimentos de Enoque e Elias cumpriram o propósito de apontar para uma realidade do arrebatamento futuro, que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Preste atenção. Que os redimidos que estiverem vivos nesse momento, no momento da vinda de Cristo, terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. Agora, se falando nesse arrebatamento aqui, na vinda de Cristo, aí nós não vamos entrar em detalhes, porque tem um vídeo aqui no canal com o título A Grande Tribulação e o Arrebatamento. É muito interessante esse vídeo, está aí à disposição no canal, consulte ele. Mas só para você ter uma ideia no que tem nesse estudo, nesse vídeo aqui no canal, eu vou dar apenas uma pincelada, Há filmes, vídeos mostrando cenas de como seria o arrebatamento, como por exemplo, aquele filme Deixados para Trás, Alguns programas de televisão também, eles mostram pessoas caminhando normalmente, dirigindo carros, pilotando aviões. Repetidamente as pessoas desgovernam seus transportes, caem, explodem. Essa representação do cinema não faz sentido algum dentro das escrituras, Como nós podemos enumerar alguns motivos, que essa desordem, esse caos não vai acontecer na questão do arrebatamento. Primeiro motivo é que alguns dias antes do arrebatamento, provavelmente pode ser uma semana, um mês, ninguém sabe. Uma pessoa que é um cristão fiel, claro, no sentido de alguém que dedica a sua vida, crê em Deus, é temente a Deus, mas persevera ali na fé, não vive em pecado deliberado, vive em arrependimento, essa pessoa terá o seu corpo transformado. E aqui a Bíblia diz, no abrir e piscar de olhos, presta atenção, o vídeo que eu citei lá sobre o arrebatamento que tem no canal, explica esse no abrir e piscar de olhos que as pessoas acham que é o arrebatamento. Aqui está falando de transformação. Entendam isso, ok? Uma segunda observação é o motivo que a própria transformação não acontecerá em um dia qualquer. Apocalipse capítulo 12 claramente mostra ali que o filho só nasce após as dores de parto da mulher. É o que está na profecia. Portanto, a simbologia desse versículo descreve ali, mostra que antes do evento da transformação haverá uma guerra ou uma invasão a Israel. E a Bíblia ainda descreve que haverá também queda de astros do céu, de estrelas, pode sugerir uma aparição de anjos leais a Satanás, que se você for esmiuçar ali, esses demônios vão se manifestar como alienígenas, Muitos vão acreditar nisso. É só você estudar Apocalipse 2, estuda e você vai entender. Assista esse vídeo da grande tribulação no canal e você vai compreender muita coisa que a Bíblia descreve ali, ok? Um terceiro motivo sobre essa questão do arrebatamento. Terceiro motivo é que se o arrebatamento só acontece alguns dias após a transformação do crente, como se nada tivesse acontecido, como por exemplo, indo ao trabalho, dirigindo um transporte, pilotando um avião, muito menos essa pessoa transformada será pega de surpresa, no dia do arrebatamento, porque acontecerá uma transformação antes. O dia do arrebatamento, após a transformação dos crentes vivos,
será conhecido por quem vier a ser transformado. Portanto, a tese de um arrebatamento repentino para os cristãos de hoje, aqui no caso, os filhos, que é descrito em Apocalipse 12, que equivale também em outra profecia como os 24 anciões de Apocalipse capítulo 5, isso é desprovido de uma sustentação bíblica. Isso não tem base bíblica, um arrebatamento repentino e, dessa forma aí, no abrir e piscar de olhos, esse abrir e piscar de olhos aí se refere à transformação de nossos corpos. Tá dando para entender, querido? Se tem alguma dúvida sobre essa questão do arrebatamento, mais uma vez eu insisto, consulte o vídeo do arrebatamento aqui no canal, ok? Vamos continuar a partir agora de uma sexta interrogação que faremos ao texto. É uma outra interrogação que diz assim: como podemos entender que após 8 anos depois do arrebatamento do profeta Elias, Jeroão, filho de Jeosafá, ele recebeu uma carta desse profeta, sendo que ele já fora arrebatado? Como explicar isso, pastor? Queridos, Jorão ou Jeroão em hebraico, essa palavra significa Yahou, é exaltado. Jeroão, ele foi o 5º rei de Judá durante os anos de 849 a 841 a.C. Ele era primogênito de Jeosafá, que aos 32 anos de idade tornou-se o rei de Israel. Aí surge essa carta, ela está registrada em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Só o começo dessa carta, só para você entender, está escrito assim, é uma carta longa que eu não vou ler toda. Então diz assim: então lhe veio um escrito da parte de quem? De Elias, o profeta, que dizia assim: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel. E aí a carta continua, descrevendo a sentença de Deus. Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho, não há como negar isso, porque já explicamos, a Bíblia deixou claro. O que pode ocorrer nessa questão aqui, dessa carta, o rei ter recebido 8 anos depois do arrebatamento de Elias, que pode ocorrer é uma dificuldade de compreensão ou de ordem cronológica do texto. Quando lemos 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, esse ponto do arrebatamento de Elias ao céu, num redemoinho, é inegável. De fato, ele foi arrebatado mesmo. Já que é textual, como nenhuma passagem diz que ele tenha voltado de lá, exceto a sua aparição momentânea no Monte da Transfiguração, como já citamos, então, queridos, é de supor que ele tenha ficado lá, por lá no céu. Sendo assim, nós temos aí uma observação na cronologia que sugere o texto não está na ordem dos acontecimentos dos fatos. Exemplo: sabemos que os evangelhos nem sempre trazem os assuntos na cronologia exata, mas nós colocamos no momento em que os fatos mais importantes, para o que Deus quis revelar, foram escritos ali. O mesmo pode se dar no Antigo Testamento. Lembre-se de que não podemos cobrar exatidão cronológica, ou jornalística do texto bíblico. Não podemos cobrar essa questão. A Bíblia foi escrita há mais de 1500 anos por mais de 40 escritores diferentes, em 3 territórios diferentes, em 3 línguas diferentes. Aí fica difícil a gente exigir uma cronologia, dos acontecimentos bíblicos. Porque o objetivo da Bíblia não é esse, o ano está certo, o mês está certo. Não, o objetivo da Bíblia é apontar para Cristo. Esse é o foco central da Escritura Sagrada. Tudo que for relevante nesse sentido,
não chama a atenção, né? É suprimido pelo relato do texto. Por isso não nos é dito, por exemplo, qual foi o fruto que Eva comeu e partilhou com Adão. Isso é irrelevante, a Bíblia não diz isso. Mas o conteúdo da mensagem a ser passada, né, naquele episódio é o que nos interessa. Qual o nome da mulher de Caim? É irrelevante. Ou até mesmo qual seria a língua, né, falada antes da Torre de Babel, a língua de Adão, né? A Bíblia não nos traz esses detalhes porque é irrelevante. O importante é a mensagem que a Bíblia traz. Agora, tentar negar, por exemplo, o arrebatamento de Elias por dificuldade de entendermos a cronologia dos eventos, aí está jogando por terra a autoridade da palavra de Deus. E não podemos fazer isso, meus queridos. O que podemos compreender é que tudo isso é resposta, é a palavra de Deus. Elias recebeu a revelação antes de ser arrebatado, deixou essa carta para uma outra pessoa entregar no momento devido, né? E poderia ter sido o próprio Eliseu, companheiro dele ali de ministério. É perfeitamente normal, né? Pessoas deixarem testemunhos, cartas, mensagens que podem ser abertas por outras pessoas em determinado tempo. Naquele tempo era comum, hoje é também. Poderia ter acontecido isso com essa carta que o rei recebeu. Agora temos também na Bíblia 2 apóstolos que foram arrebatados, porém estes retornaram para contar a história. Eles vieram de lá. Enoque e Elias foram e ficaram. Esses 2 apóstolos foram e voltaram. O primeiro foi o apóstolo João, enquanto exilado na ilha de Patmos. Patmos, essa palavra é um termo grego que traz para o nosso português o significado de mortal, a ilha da morte. O sentido original é em razão do seu aspecto tristonho, deprimente que aquela ilha representa até os dias de hoje. No tempo do Império Romano, a ilha de Patmos serviu como um lugar de detenção para criminosos de alta periculosidade. É uma pequena ilha grega do Dodecaneso, do Egeu Meridional. Ela fica ali situada a 55 quilômetros da costa sul, hoje da Turquia, ali no mar Egeu. Ela tem uma área de 45 quilômetros quadrados. Hoje ela tem uma população de 3.047 habitantes, né? Isso pelo censo de 2011. Eu disse uma palavra aí, Dodecaneso, que significa 12 ilhas. É um grupo de ilhas gregas da extremidade leste do mar Egeu, junto à costa sudoeste da Turquia, a qual a ilha de Patmos está inserida ali. O apóstolo João, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, e também escritor de alguns livros do Novo Testamento. Ele é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e provavelmente o nome de sua mãe fosse Salomé. Né? Se a gente for conferir ali nos livros de Marcos capítulo 1, 19, Marcos 16, versículos 1 e 2, e se lermos ainda Mateus, lá no capítulo 27, versículo 56. Aí vamos descobrir essas coisas aí. Né? Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Cristo. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35 e 37. João teve um primeiro encontro com Jesus, aí depois de um pequeno intervalo de tempo, ele se tornou um dos discípulos regular
do Mestre. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente ele deixou ali a Palestina no início da guerra judaica, ali por volta de 69 depois de Cristo. Nesse tempo, ele se mudou então para a Ásia Menor. Estudiosos afirmam que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso também. E lá em Éfeso foi que ele teria escrito, né, suas obras literárias, né, claro, com exceção ao livro de Apocalipse, que foi escrito na ilha de Patmos, conforme nós falamos. Em alguns momentos durante o reinado do imperador romano Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, então o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos e foi lá que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que o apóstolo João ouviu o seguinte: como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Está registrado em Apocalipse 4:1, né? Seguindo o texto, já no versículo 2, está escrito assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Queridos, convém salientar que a mesma voz que João tinha ouvido na terra, sobe aqui, Apocalipse 1:10, é a mesma que agora fala com ele no céu: você está diante do trono. Na sua descrição, o apóstolo João ressalta o fato de que o seu Senhor foi quem o chamou para aquele ensino, né, conforme ele escreveu e recebeu todas as instruções. O arrebatamento de João é uma analogia daquilo que acontecerá com a igreja, né, conforme reforça os ensinos do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, sobre o arrebatamento da igreja. Portanto, queridos, João é chamado ao céu por uma voz como de trombeta, da mesma forma que a igreja ouvirá a palavra de Deus, né, o aviso também por voz de trombeta, como está registrado em Apocalipse 4:1. Né? Lá em Apocalipse 4:1 está escrito assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Portanto, ele vê figurada e antecipadamente a igreja gloriosa dos céus após o arrebatamento. E é importante notar, né, o constante uso da palavra como, que serve para estabelecer um paralelo entre as coisas que João estava vendo na terra e no céu, né? Um paralelo entre os dois lugares. A sua visão celestial, entretanto, não poderia jamais ser expressa com um vocabulário terreno. Então, por isso que muita gente acha complicado o livro de Apocalipse, difícil de entender. É como uma pessoa fosse nascida, criada na selva, e depois de adulta ela fosse levada para uma cidade grande, a civilização, e quando ela visse um avião, né, como que ela descreveria aquele avião? Certamente ela definiria como um grande pássaro de ferro. Entenda então, queridos, que a condição do apóstolo João no céu era semelhante a essa pessoa que entrasse pela primeira vez numa cidade e visse coisas que não via. Aí ela descreve no entendimento dela. Então entenda que João passou por essa questão aí. Em espírito, João no céu tem imediatamente a sua atenção voltada para o trono daquele que está assentado na glória. Este fato importante, amados, sugere a primeira coisa que devemos saber: o céu é a habitação do Altíssimo e Deus exerce absoluta autoridade sobre todo o universo
do céu. João viu um novo céu, uma nova terra, a cidade da nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva. João viu também que Deus habita com o seu povo e ele consolará o seu povo na cidade celestial, divina, que será estabelecida. João viu aqueles cujos nomes estiveram escritos no livro da vida e vão entrar na cidade pelas portas e viver e ver a glória de Deus. João conclui sua visão e é retomado para a terra após ter sido arrebatado. Depois ele escreve tudo o que viu e ouviu para as igrejas. Alguns estudiosos afirmam que o apóstolo João, após ter escrito tudo o que ele viu na glória, no reino dos céus, escreveu no livro de Apocalipse, espalhou para todas as igrejas da região. Aí ele morreu durante o começo do governo de Trajano. Isso é depois 98 a 100 depois de Cristo, né? Ele estava com um corpo bastante debilitado. Aí vem um segundo apóstolo também que teve essa miraculosa experiência. O apóstolo Paulo, que foi a segunda pessoa que foi arrebatada viva para o céu e voltou. Conforme o relato do livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. O porquê que Paulo usa, queridos, essa escrita sempre na terceira pessoa, né? Muitos detalhes sobre esse assunto aqui de Paulo, né? Ter ido ao terceiro céu. Nós temos também um vídeo no canal só sobre esse assunto, né? E o nome do vídeo é O Terceiro Céu. Eu não vou esmiuçar para não alongar muito o vídeo, porque temos esse vídeo explicadinho só sobre esse assunto, a ida de Paulo ao terceiro céu, e o nome do vídeo é esse mesmo tema aí, O Terceiro Céu. Quer aprender mais sobre esse assunto? Quer tirar suas dúvidas sobre o arrebatamento de Paulo? O vídeo O Terceiro Céu, aqui em nosso canal. Porque, queridos, nesse vídeo, aqui estamos resumindo muita coisa, certo? Então, consulte esse vídeo e aprenda mais. A grande maioria dos teólogos concordam que o terceiro céu deve se entender como o lugar onde habita Deus, os anjos e os salvos. Isso se comprova com o versículo 4 do mesmo capítulo, onde, repetindo a referência do arrebatamento, Paulo diz lá em seguida, no versículo 4, fui ao paraíso. Pois bem, queridos, esses 4 homens de Deus tiveram um propósito desse arrebatamento acontecer com eles. Mas também serviu de prenúncio para nós, né, hoje, para a igreja de Cristo na terra, o que a igreja almeja. O tempo de espera para a volta de Jesus não demora mais do que o tempo suficiente estabelecido por ele. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e também subirão, juntamente com os cristãos vivos, justos, né, subirão nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, para encerrar esse vídeo de estudo de hoje, vamos ler o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Para encerrar, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe.